Olá, queridos amigos e amigas, estamos no 27º domingo do tempo comum, em pleno mês de outubro, mês das missões. E hoje o tema da liturgia dominical é o seguinte: sacrificamos as nossas conveniências pelo bem das pessoas? Repetindo, sacrificamos as nossas conveniências pelo bem das pessoas? O inimigo de Deus não é o pecado. O pecador que acolhe o amor do Senhor pode converter-se. O inimigo de Deus, nos evangelhos, é chamado de conveniência. A conveniência torna a pessoa refratária e hostil à ação divina. Isto é o que lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, que é o evangelho deste domingo. Depois de ter dito às mais altas autoridades religiosas, ou seja, aos sumos sacerdotes e aos anciãos, que as categorias que consideravam excluídas da ação divina, como os cobradores de impostos e as prostitutas, ocupariam o seu lugar no reino de Deus, Jesus dirige-se às mais altas autoridades, ou seja, aos mesmos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: escutai. Não é um convite, mas um imperativo, uma ordem. Escutai esta outra parábola de Jesus. É a terceira parábola que Jesus faz neste evangelho de Mateus, tendo a vinha como protagonista. A vinha era a imagem do povo de Israel, segundo a figura que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, que é a primeira leitura do evangelho do domingo de hoje. E de fato, é precisamente uma vinha a protagonista desta parábola. Comecemos então a ler o texto. Versículos de 33 a 34, capítulo 21 de Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. O evangelista, aqui, com uma série de termos, mostra a grande preocupação deste senhor da vinha. Pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Tudo isso indica, portanto, a grande preocupação do proprietário com esta vinha. O termo usado para tempo, chegar o tempo, significa o tempo propício, o tempo oportuno. Mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. O evangelista insiste no fato de que os frutos da vinha pertencem ao dono da vinha, não aos vinhateiros. Prossigamos a leitura do texto do Santo Evangelho. Leremos agora o versículo 35 do capítulo 21 de Mateus. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. Este é o destino dos profetas. Continuamente Deus enviou profetas ao seu povo e seguidamente esses profetas foram rejeitados, foram perseguidos e muitas vezes foram mortos. Por quê? Os profetas sempre convidavam à mudança. Mas aqueles que estão instalados no poder não desejam mudar, mas sim manter o seu privilégio, a sua posição de prestígio. Vejamos agora os versículos de 36 a 37. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Então diz que finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho. A expressão indica o filho único. O filho único é aquele que representa o pai e que herda tudo. Pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Que ilusão! As autoridades religiosas têm respeito, pedem respeito apenas para si mesmas, mas não respeitam os outros, porque tudo o que fazem, como Jesus denunciará agora, é baseado na sua conveniência e não no bem dos outros. Vejamos o que nos diz o versículo seguinte, o versículo 38 do capítulo 21 de Mateus. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança.
Mas os agricultores vendo o filho, o termo filho aparece pela terceira vez. Disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança. Jesus desmascara o fato de que o verdadeiro Deus do templo se chama interesse, chama-se conveniência. Jesus não morreu porque esta era a vontade de Deus, mas morreu pelo interesse da casta sacerdotal no poder. Portanto, o cálculo feito por estes agricultores, que, como veremos depois, são as autoridades religiosas do povo, baseia-se apenas na sua conveniência. Enquanto Jesus sacrificou a sua própria conveniência pelo bem dos seres humanos, as autoridades religiosas sacrificam o bem dos seres humanos pela sua própria conveniência. E nem sequer hesitam em assassinar o Filho de Deus. Prossigamos agora lendo os versículos de 39 a 41a. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos. Ser expulso como o filho foi da vinha significa, de acordo com o livro de Levítico, capítulo 24, versículo 14, a condenação que estava reservada aos blasfemadores. As mais altas autoridades religiosas do povo consideram Jesus, o Filho de Deus, um inimigo de Deus, um blasfemador, e como tal deve ser eliminado. Então, quando o Senhor da vinha vier, o que fará aos lavradores? E os principais sacerdotes, os sumos sacerdotes e anciãos, a quem Jesus dirigiu a parábola, emitem a sua sentença. Ele fará com que esses ímpios morram miseravelmente. Para melhor traduzir o texto grego aqui, deveria ser traduzido como: ele fará com que essas pessoas miseráveis pereçam miseravelmente. Ou, ele destruirá gravemente essas pessoas más. Então eles mesmos se dão a sentença. Irônico, não é? Vejamos agora o versículo 41b até o 42 do mesmo capítulo 21 de Mateus que estamos lendo. E arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Isto é, a vinha será arrendada para os povos pagãos. É isso que Jesus Cristo está dizendo. A vinha será arrendada para os pagãos. E Jesus, com profunda ironia, se dirige às pessoas piedosas, aos sumos sacerdotes e aos anciãos, que conhecem a Escritura como se eles fossem ignorantes. Vocês nunca leram nas Escrituras? Pergunta Jesus. Olha a ironia. E cita o Salmo 118. A pedra que foi rejeitada era, na verdade, a pedra mais importante. No caso aqui é Jesus, o Filho de Deus, que eles rejeitam. Finalmente, o versículo 43 do capítulo 21. Por isso eu vos digo, no reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. E aqui está a sentença de Jesus. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado. Jesus já havia dito que as categorias de pessoas consideradas pela religião como as mais distantes de Deus, no caso, as prostitutas e os cobradores de impostos, avançaram não no sentido de preceder, mas de ocupar o lugar dos líderes do povo, como vimos no domingo anterior. Agora, Jesus diz isso claramente. O reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo, ou seja, a um povo pagão, que produza frutos. É lamentável que os versículos 45 e 46 tenham sido retirados da versão litúrgica. Eles não são lidos na liturgia deste domingo, pois eles nos fazem compreender o significado e a quem esta parábola foi dirigida. Dizem os versículos 45 e 46. Depois de ouvirem suas parábolas, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que ele falava deles e tentaram capturá-lo, mas ficaram com medo da multidão que o considerava um profeta.
As palavras de Jesus não despertam o desejo de arrependimento das autoridades, mas apenas a vontade de eliminação daquele que as desmascarou. Eles jamais se arrependem. Pois bem, após essa belíssima reflexão de Frei Alberto Maggi, faço as minhas considerações a partir de agora. E começo citando uma frase de um grande santo da nossa igreja. Ai da alma pela qual o Senhor não caminha nem afugenta dela com a sua voz as bestas espirituais da maldade. Vou repetir. É de São Macário Grande, século IV. Vamos voltar então ao início. Preste atenção nessa frase de São Macário. Ai da alma pela qual o Senhor não caminha, nem afugenta dela com a sua voz as bestas espirituais da maldade. É justamente a alma dos líderes do povo judaico, né? Não há dúvidas que a parábola que estamos meditando neste domingo é uma das mais duras e diretas de todas as relatadas por Jesus. E ele tem motivos para isso. A liderança religiosa de seu povo não entrega ao seu pai os frutos que se espera da vinha da qual são os responsáveis. Isso porque, ao invés de pastorear o povo de Deus, isto é, a vinha, eles pastoreiam a si mesmos, como já havia denunciado o profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, versículo 2b de seu livro. Uma das maiores e mais frequentes tentações daqueles que devem cuidar da vinha de Deus, de seu rebanho, é imaginar que sejam não vinicultores, não pastores, mas os proprietários, os donos da vinha e do rebanho. No versículo 24 do Evangelho deste domingo, Jesus deixa claro que a vinha e os seus frutos pertencem a Deus, ao seu Pai. Sempre houve e haverá os oportunistas, que ao invés de servirem ao reino de Deus e ao seu povo, se servem dele em proveito próprio. Papa Francisco, aliás, desde o princípio de seu pontificado, vem desenvolvendo uma árdua batalha contra o clericalismo, doença que acomete, infelizmente, não somente o clero, diáconos, presbíteros, monges, religiosos, bispos, mas também os leigos. O Papa assim define o clericalismo, abre aspas, há um clericalismo que se manifesta em pessoas que vivem com atitudes segregadas, com esnobismo. São aqueles que vivenciam uma espécie de atitude aristocrática em relação aos demais. O clericalismo é uma aristocracia, disse o Papa em um discurso aos religiosos no dia 30 de novembro de 2018. Em uma carta de 2016, 2 anos antes, Papa Francisco explicava que o clericalismo não só anula a personalidade dos cristãos, mas também tende a menosprezar e subestimar a graça batismal que o Espírito Santo colocou no coração do nosso povo. O clericalismo leva a uma patronização do laicato, tratando-o como um subordinado. Limita as diversas iniciativas e esforços. E ouso dizer, diz o Papa, a audácia necessária para poder levar a boa nova do Evangelho a todos os âmbitos da atividade social e, sobretudo, política. Em agosto de 2018, durante um encontro com jovens no Circo Máximo, em Roma, Papa Francisco deixou claro que é preciso que o cristão seja um fiel leigo, um sacerdote, uma irmã ou um bispo, aprenda a escutar o sofrimento, a escutar os problemas, a estar em silêncio e deixar falar e ouvir. Afinal, como disse Francisco, nesta mesma oportunidade, onde não há testemunho, não há o Espírito Santo. Repetindo, onde não há testemunho, não há o Espírito Santo. Somos todos um povo de Deus. Nesse povo há diferenças de funções, mas não de status, não de dignidade. Todos têm a mesma dignidade. Cuidado! Assim como a vinha de Deus foi retirada dos líderes judaicos, soberbos e egoístas, o mesmo pode ocorrer conosco, os cristãos de hoje. Afinal, devemos nos perguntar sempre, primeiro, nos tempos atuais, estamos produzindo os frutos que Deus espera de nós? Que são os frutos de justiça para os excluídos, solidariedade, compaixão para os que sofrem, perdão e compreensão para com os pecadores? Segundo,
Estamos dando um testemunho autêntico de amor, respeito e fraternidade entre nós, que nos dizemos cristãos, seguidores de Cristo? Reflitamos com sinceridade. E agora, concluindo a nossa meditação desse domingo, eu lhe convido, querida irmã, querido irmão, a orar comigo essa belíssima oração que um carmelita italiano compôs. Senhor Jesus, quantas vezes o amor é retribuído com a mais triste ingratidão? Não há nada mais destrutivo do que se sentir traído, se ver iludido, saber que foi enganado. Mais difícil ainda é constatar que de nada serviram muitos gestos de bondade, de generosidade, de abertura, de tolerância, bem como muitas palavras ditas com sinceridade e, finalmente, o compromisso de ser solidário e sincero. Senhor, Tu que conheceste a ingratidão dos homens, Tu que foste paciente com aqueles que te atacaram, Tu que sempre foste misericordioso, manso, ajuda-nos a combater a nossa dureza inflexível para com os outros. Também nós te dirigimos a invocação do salmista. Não abandones a vinha que a tua mão direita plantou. A nossa oração, depois deste encontro com a tua palavra, torna-se uma súplica cada vez mais penetrante para chegar ao teu coração. Levanta-nos, Senhor, mostra-nos o teu rosto e seremos salvos. Senhor, precisamos extremamente da tua misericórdia e, enquanto houver desejo e busca da tua face em nossos corações, o caminho para a salvação estará sempre aberto. Amém. E a todos vocês que nos acompanharam nesta reflexão, um abençoado domingo, um abençoado dia do Senhor. Fiquem em paz. Beijo no coração de todos vocês. E até o próximo final de semana, sempre aqui na TV Canal 10 Fernandópolis. Muito obrigado.